pessoal, beleza? De volta para mais um conteúdo aqui do nosso canal. Hoje nós vamos continuar a nossa série de simulados aí, tá? Então vamos fazer mais uma pequena bateria de exercícios. Tranquilo, pessoal? Então, pessoal, da gente começar, queria deixar um recado aqui. Sempre que a gente passar, pessoal, por algum assunto que já foi debatido aqui no canal, eu vou deixar um card fixado e nesse card, quando vocês clicam lá, vocês têm acesso à aula específica do assunto. Tranquilo? Então vamos lá, pessoal. Vamos resolver os exercícios aqui. Ó, o primeiro exercício ele pede o seguinte, ó, uma maquete de 60 centímetros de altura é semelhante a um edifício que mede 60 metros de altura. Maravilha. Então, o item A lá ele pede o seguinte, ó, em que escala foi construída a maquete? Pessoal, a escala geralmente ela tem uma fórmula aqui para a gente seguir, tá? A escala a gente pode definir como a divisão da imagem do desenho, tá? Ou seja, da maquete sobre a medida real. Então, é assim que a gente calcula a escala, tranquilo? Então, basta agora a gente substituir os nossos dados aqui e vamos conseguir chegar na escala deste exercício aí. Então, ele fala lá que uma maquete de 60 centímetros de altura é semelhante a um edifício de 60 metros. Qual que é a primeira coisa aqui que a gente tem que fazer, pessoal? A gente tem que normalizar essas medidas, né? Então, padronizar no caso, né? Repare que eu tenho 60 centímetros e 60 metros. Tranquilo? Aqui, só para facilitar, eu vou passar todo mundo aqui para centímetros, tá? Então, 60 metros tem 60 metros vezes 100 centímetros cada metro. Tranquilo? E aí, como na parte de cima eu já estou utilizando 60 centímetros, não vai ter problema para a gente. Aqui, então, eu posso simplesmente simplificar, ok? E aí vai ficar 6 dividido por 600, que vai me dar uma escala de 1 para 100. Tranquilo? Esse era o item A que a gente tinha que resolver aí, era isso que foi pedido. Tranquilo, pessoal? Ah, mas aqui eu precisava passar para metro? Não, eu poderia passar tanto a medida em metro para centímetros, como a medida em centímetros para metros. O que importa aqui seria padronizar essas duas medidas aí, tranquilo? Então vamos lá. No item B, ele pergunta, ó, qual é a altura de uma janela de prédio se na maquete ela mede 5 centímetros? Então aqui a gente já vai usar a escala que foi determinada. A nossa escala é 1 para 100, né? E segue aquela relação lá, ó, desenho sobre o real. Aqui, como referência, ele está me dizendo, ó, na maquete ela mede 0,5 centímetros, ou seja, aqui no desenho ela tem a medida de 0,5 centímetros. Tranquilo, pessoal? Como ele quer a medida aqui real, basta agora a gente fazer aqui esta relação. Então, vai ficar 0,5 centímetros vezes 100, 0,5 vezes 100, vai ser justamente o meu tamanho real, tá? Porque eu vou estar multiplicando por 1 lá. Real vezes 1 igual a 100 vezes 0,5. Tranquilo? Aqui a gente já chega na resposta, né? Só vou dar um espaço aqui para não ficar muito amontoado. Então, a nossa medida real será 0,5 vezes 100, 50 centímetros. Ou, né, posso dizer aqui 0,5 metros. Tranquilo, pessoal? Então, aqui está solucionado mais um item aí do nosso simuladinho. Tranquilo? Acho que por enquanto não tem nenhuma novidade e nenhuma dificuldade nisso aqui. Maravilha, pessoal? E lá no item C ele fala o seguinte, ó, a largura da fachada do prédio é 9 metros. Qual é a medida correspondente na maquete? Então eu posso simplesmente vir aqui e copiar essa
escala aí para a gente ganhar tempo. Agora, pessoal, repara o seguinte. Agora ele está me dando uma medida real e ele está pedindo que eu ache a medida do desenho, né? A medida da maquete. Então, vou colocar aqui desenho e a medida real é 9 metros. Tranquilo? Fazendo aqui o mesmo mecanismo, tá? O mesmo esquema, então vai ficar 100 vezes a minha medida do desenho. Opa! Medida do desenho será igual ao quê? 9 metros vezes 1. 9 metros. Tranquilo? Então, basta agora aqui passar esse 100 que está multiplicando, dividindo. Então, a medida do desenho será exatamente o quê? 9 metros dividido por 100. Tranquilo? Aqui a gente já chega no resultado de 0,09 metros ou 9 centímetros. Tranquilo? Então, esta largura de prédio aí lá na nossa maquete vai ter 9 centímetros. Tranquilo, pessoal? Extremamente fácil esse aí, né? Então, acho que ninguém vai ter muita dificuldade para fazer esse exercício aí. Então, vamos lá para o segundo exercício. Ó. Os lados de um medem 12 centímetros, 16 centímetros e 20 centímetros. Calcule a medida dos triângulos do triângulo semelhante a ele, sabendo que a razão de semelhança entre o triângulo cujos lados sabemos, os lados e o segundo triângulo é igual a 1/4. Então, beleza. O que ele quer dizer aí, pessoal? Vou até aqui inserir dois triângulos para a gente visualizar o que está sendo dito aí. Tranquilo? Então, vamos colocar aqui dois triângulos. A princípio aqui, ó, eles serão de tamanhos diferentes, né? Porque eu tenho uma razão de proporção aqui 1/4, né? E um aqui ele está me dando os lados dele. Então, simplesmente vou colocar aqui o nosso primeiro triângulo. Vou copiar aqui e colar. Cadê? Ctrl C, Ctrl V, aqui. Vamos colocar aqui um do ladinho aqui, que vai ter um tamanho diferente, tá, pessoal? Aqui a proporção não se preocupa, tá? Não é o nosso objetivo aí. Então, esse primeiro triângulo aqui, eu vou chamar ele de ABC, tá? Só colocar em maiúsculo aqui para ficar melhor. Esse vai ser o nosso triângulo ABC e esse aqui vai ser o nosso triângulo DEF, tá? Só subir ele um pouquinho aqui para facilitar. Tranquilo? E agora eu preciso colocar aquela relação que a gente já viu nas aulas passadas, né? Qual que é a relação? Vou sempre pegando de par em par e vou associando com o par do triângulo que é a nossa questão está sugerindo aí. Então vai ficar AB é proporcional a DE, que tem que ser igual na mesma proporção BC para EF, que também tem que seguir a mesma proporção CA para FD. Tranquilo? E isso aqui tem que seguir a relação que é dita aqui de 1/4. Tranquilo, pessoal? Então, esse triângulo aqui, em tese, tá? Ele é 4 vezes, a medida dos lados é 4 vezes maior. Aí você pode me dizer o seguinte, não, tranquilo, então eu nem preciso fazer conta. Posso simplesmente pegar esse cara aqui e multiplicar por 4, esse por 4, esse por 4. Sim, de fato a gente chegaria aí. Mas eu quero fazer a conta com vocês para não ficar confuso, tá? Aqui é uma relação bonitinha 1/4, mas poderia ser aqui 3/7, 5/7, então daria para fazer a conta de cabeça. Esses números aqui permitem, mas caso não fosse possível, a gente teria que fazer através do cálculo, ok? Então eu sei aqui ó, que o primeiro lado aqui é 12, então 12 está para DE, assim como 1/4, tranquilo? Então o que eu vou fazer aqui, pessoal? Simplesmente multiplicar em cruz aqui em x, né? Então vai ficar DE é igual a
12 vezes 4. Então, portanto, DE igual a 48 centímetros. Tranquilo? Então, esse era o lado aqui. Vou até colocar aqui para baixo, pessoal, para a gente não precisar ficar subindo aí. Tranquilo? Então, vamos lá. Então, o primeiro lado a gente já conseguiu fazer. O segundo lado, a relação era 16. Então, 16 está para EF, assim como, só para padronizar aqui, pessoal, vamos colocar maiúsculo também. Então, 16 está para EF, assim como 1 está para 4. E aí aqui a gente já pode fazer a relação. EF será igual a quê? 16 vezes 4, portanto, EF será igual a 64, o que? Centímetros. Tranquilo, pessoal? Maravilha. E agora, para a gente terminar esse aqui, a relação lá era 20, né? 20 centímetros. Então, a última relação é 20 está para FD, assim como 1 está para 4. Tranquilo? Então, vamos lá. FD será igual a 4 vezes 20, portanto, FD será 80 centímetros. Tranquilo, pessoal? Se você reparar aqui, ó, como a relação está 1 para 4, esses lados aqui serão 4 vezes maior do que esse aqui. Então, 4 vezes 12, 48. 4 vezes 16, 64. 4 vezes 20, 80. Tá? E aí vocês podem me perguntar o seguinte, poxa, mas então eles não são semelhantes, né? Porque os lados aqui não são iguais. A semelhança, pessoal, a gente encontra nessa divisão aqui. Quando eu pego o lado AB e divido por DE, será exatamente igual eu pegar o lado BC e dividir por EF, exatamente igual pegar o lado CA e dividir por FD, que todos darão 1 sobre 4, que é 0,25. Tranquilo? Então, mais um exercício aí solucionado. Tranquilo? Por enquanto, acho que não tem nenhum segredo aí, certo? Agora, pessoal, um exercício aqui que a gente vai usar simplesmente o Teorema de Pitágoras, tá? Vou até colocar aqui no meio essa figura para a gente conseguir manipular ela de uma forma melhor. Ele pede lá, ó, determine o valor de x. Repara que eu não tenho esses valores aqui, ó, e nem esse valor e nem esse valor. Vou até colocar aqui um sinalzinho só para que a gente consiga marcar aqui o que a gente está fazendo, tá? Então eu preciso determinar esse cara aqui, ok? E preciso determinar esse cara aqui, porque aí eu vou ter condições de estabelecer Pitágoras, porque eu vou ter os dois lados aqui, tranquilo? Então, calculando aí a bolinha rosa, tá? Que será a hipotenusa desse triângulo, aí eu vou chamar ela de x, tá? Então, aqui eu tenho a relação de Pitágoras, vou colocar aqui, ó, hipotenusa ao quadrado é igual a cateto oposto ao quadrado mais o cateto adjacente ao quadrado. Tranquilo? Então, lá para a bolinha rosa, tá? Vou até colocar aqui para a gente, ó. A bolinha rosa, tá? Que vai ser... Aqui vamos chamar ela de R, aí só para facilitar. Então, vai ficar R ao quadrado vai ser igual ao quê? 4 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Tranquilo? Então, a nossa bolinha rosa aí será R ao quadrado igual a 4 vezes 4, 16, mais 6 vezes 6, 36. Então, o nosso R aí, R quadrado, deixa eu descer aqui,
será igual a 36 mais 10, 46, com mais 6, 52. 52. Então, portanto, o meu R aí será igual a raiz de 52. Infelizmente não é um número simpático, então a gente vai deixar como se fosse esse número aí, tranquilo? Então agora eu tenho aqui a bolinha rosa e tenho esse cara aqui. Vou ter que determinar a bolinha verde lá. Então aqui, a bolinha verde eu vou chamar de V, tranquilo? Então bolinha verde será o nosso V. Então vai ficar V quadrado, vai ser igual ao quê? Que o V aqui agora vai ser a hipotenusa desse segundo triângulo aqui. Então vai ficar 3 ao quadrado, certo? 3 ao quadrado, mais o outro ladinho lá, que é exatamente a bolinha rosa que a gente calculou. Então, a raiz de 52 ao quadrado. Tranquilo, pessoal? Acho que, por enquanto, nenhuma novidade, né? Então, V ao quadrado vai ser 3 vezes 3, 9, mais raiz de 52 vezes raiz de 52. Eu posso simplesmente eliminar esse 2 aqui com a raiz, então vai ficar 52. Tranquilo? Então, portanto, o nosso V aqui será o quê? Raiz de 52 mais 9, raiz de 61. Tranquilo? É a nossa última raiz aqui. A gente conhece a raiz de 61? Não, infelizmente não. Mas a gente agora ainda tem que achar o x, que vai ser o quê? A hipotenusa de um triângulo onde os catetos, um é raiz de 61 e o outro é 2 raiz de 5. E aí a gente finaliza o exercício, certo? Então, vamos lá. Aqui eu vou chegar no meu x ao quadrado, que vai ser a minha hipotenusa, vai ser igual ao quê? A raiz de 61, tá, pessoal? Que a gente achou. Raiz de 61, raiz de 61 ao quadrado, mais o que? 2 raiz de 5 ao quadrado. Tranquilo? 2 raiz de 5 ao quadrado. Maravilha. Isso aqui vai dar raiz de 61 ao quadrado, pessoal, vai dar o próprio 61. Tranquilo? E agora a gente calculando raiz ao quadrado de 2 raiz de 5, todo mundo tem que ser elevado ao quadrado. Então, 2 ao quadrado, 4, vezes raiz de 5 ao quadrado, é raiz de 25, que é 5, certo? Então, 4 vezes 5. Tranquilo? Então, aqui eu vou chegar em x quadrado igual a 61 mais 20, que vai dar o seguinte, x quadrado vai ser igual a raiz de 81, que é igual a 9 unidades de comprimento. Beleza, pessoal? Então, repara que esse exercício aqui, ele é extremamente simples, mas a gente tem que fazer de trás para frente, tá? Primeiro temos que associar esse triângulo aqui, achar a hipotenusa dele, que para o próximo triângulo vai ser um dos catetos, e aí até a gente chegar aqui no último triângulo, que ele pede o cateto para que a gente pede, perdão, a hipotenusa e a gente tem os dois catetos. Tranquilo? Esse aqui o que a gente simplesmente usou foi a relação de Pitágoras. Tranquilo? Aqui eu acho que ninguém vai ter muita dificuldade para entender o que foi feito aí. Tranquilo? Então, era isso que a gente tinha que fazer nesse exercício, certo? Então, maravilha. Só colocar a resposta aqui e aí a gente já parte para o quarto exercício. Então, vamos lá. Dar aqui um espaço para não ficar confuso. Então, vamos lá. As bases de um trapézio retângulo medem, respectivamente, 20 centímetros e 36 centímetros. Se a altura do trapézio mede 30 centímetros, quanto mede o lado oblíquo às bases? Então, maravilha. Então, primeira coisa que a gente vai fazer aqui é inserir um
trapézio aqui, ó. Então vou até fazer diferente, gente, ó. Como ele está falando que é um trapézio retângulo, eu vou inserir um retângulo e agora eu vou inserir aqui um triângulo para facilitar a nossa vida, ok? É exatamente isso aqui que a gente teria que formar, certo? E agora é só abastecer aqui com os dados que ele fala. Ele fala que a nossa altura aqui é 30 centímetros, certo? Tá aqui, ó, a altura mede 30 centímetros. A nossa base menor aqui vale 20 centímetros. E aqui, pessoal, toma cuidado com o seguinte, ó. Aqui eu também terei 20 centímetros. E aqui eu vou ter o quê? O complemento para dar esses 36 centímetros aí. Então, falta 16 centímetros. Tranquilo? Vou até aumentar as figuras aqui para ficar mais bonitinho para a gente, certo? Então, tendo em vista todos esses lados aqui, basta eu calcular o quê? Esse ladinho aqui, que é a nossa hipotenusa desse triângulo. Tranquilo? Então, aqui eu vou até copiar esse triângulo e vou passar aqui para a parte de baixo, para a gente ter espaço aí. Vou colocar ele aqui do ladinho aqui. Então, facilitou, né? Então, eu vou ter um cateto, que é esse cara aqui, 16. E aqui, esse ladinho aqui, que vai valer 30. Tranquilo? E aí sim eu posso calcular a nossa hipotenusa aí. Tranquilo, pessoal? Então, vai ficar, vou chamar a hipotenusa de x, tá? Então, vai ficar x ao quadrado igual a 16 ao quadrado mais 30 ao quadrado. Tranquilo, pessoal? Então, maravilha, é isso que a gente tem que fazer. Então, 16 ao quadrado vai ser igual a, vamos lá, x ao quadrado vai ser igual a 16 ao quadrado vai ser 256. 30 vezes 30 é 900. Tranquilo? Então, o meu x quadrado aqui nesse caso, x quadrado aqui vai ser o quê? 900 mais 256. Isso aí vai dar 1156. Tranquilo? Então, o x será igual à raiz de 1156, que neste caso dará 34 unidades de comprimento. Tranquilo, pessoal? Pessoal, esse número aqui ele é razoável para a gente? É razoável, né? A gente sabe que a hipotenusa é o maior lado do triângulo e aqui eu já tenho 30, então aqui justamente a gente esperava algo acima de 30 centímetros. Aqui ele fala de centímetros? Fala. Algo acima de 30 centímetros, tranquilo? Aqui segue como um norte para a gente. Se a gente calcula aqui e chega num resultado de 28, 29, tem algum problema aí. A hipotenusa sempre será o maior lado do triângulo. Tranquilo? Então, era isso que a gente tinha que fazer nesse exercício aí, tá? Mais uma vez, utilizando aqui as ferramentas do Teorema de Pitágoras. Tranquilo? Então, vamos lá, pessoal, para o nosso quinto exercício. Ó. Determine a diagonal menor de um losango cujo perímetro é igual a 26 centímetros e cuja medida da diagonal maior é 12 centímetros. Então, sempre que possível, pessoal, façam o desenho para que facilite a nossa interpretação do enunciado. Tranquilo? Então, aqui deixa eu colocar as diagonais, tá? Então, essa aqui vai ser a nossa diagonal maior e esta aqui, nossa diagonal menor. Tranquilo? Maravilha. Então, a figura já está montada. Aqui ele me dá uma informação extremamente importante. Ó. Ele diz o seguinte: o perímetro é igual a 26 centímetros. Então, portanto, o nosso lado será o quê? 26 centímetros, 26 dividido por 4. Tranquilo que são 4 lados. Então, isso aí vai ser o quê? Vamos simplificar tanto em cima como embaixo, para quem não tem tanta familiaridade. Então, vai ficar 13 sobre 2,
que será igual a 6,5 centímetros aí. Tranquilo? Então, cada cateto aqui, cada lado, perdão, tem 6,5 centímetros. Repara o seguinte, pessoal, ele disse que essa diagonal maior tem 12 centímetros, ou seja, esse lado aqui, ó, tem 6 centímetros e esse lado aqui tem 6,5 centímetros. Esse cara aqui é a nossa hipotenusa. Então, eu vou conseguir calcular esse cara aqui, que eu vou fazer uma bolinha aqui, ok? Verde, e aí eu consigo achar quanto vale esse ladinho aí. Tranquilo? Então, vamos lá. Então, mais uma vez, utilizando aqui a relação de Pitágoras, né? Então, hipotenusa ao quadrado igual a cateto adjacente ao quadrado mais cateto oposto ao quadrado. Então, a nossa hipotenusa nesse caso aqui será 6,5 ao quadrado igual ao quê? Igual a 6 ao quadrado mais y ao quadrado. Tranquilo, pessoal? Então, vamos fazer a conta aí. 6,5 ao quadrado. 6,5 ao quadrado vai ser 42,25. Igual ao quê? 36 mais y ao quadrado. Tranquilo? Dessa relação aí, eu posso simplesmente passar o 36 para o outro lado. Ele vai ficar 42,25 menos 36 igual a y ao quadrado. Tranquilo? Então, quando eu faço essa conta, ele vai me dar exatamente como valor de y ao quadrado 6,25. Tirando a raiz desse cara, o y será igual a 2,5. Tranquilo, pessoal? Então, conseguimos aí achar quanto vale esse ladinho aqui. Como ele está pedindo aqui, ó, a diagonal menor, basta eu somar com esse mesmo valor aqui, porque é o dobro, né? Aqui a gente está cortando pela metade, então tem 2,5 aqui, 2,5 aqui. Então, a minha resposta aqui será a menor será igual a 5 centímetros. Tranquilo, pessoal? Esse aqui é um exercício também que exigia da gente aqui o conhecimento aqui dessas regrinhas matemáticas aí. Tranquilo? Não é muito difícil, mas aqui exigia da gente alguns conhecimentos. Por exemplo, perímetro. O que é o perímetro, pessoal? É a soma de todos os lados da medida da figura, ok? E aí o resto a gente simplesmente aplicar aí o teorema de Pitágoras. Maravilha, pessoal. Só deixa eu mudar de cor aqui para manter o padrão. E aí a gente já segue para o próximo exercício. Então vamos lá. Aqui, pessoal, ó, sexto exercício, a gente já fez alguns desses aqui, né? Ó. Simplifique as expressões abaixo. Aqui eu vou fixar aqui um card lá para vocês irem direto para a área lá de produtos notáveis, caso seja a necessidade de vocês. Aqui eu tenho um produto notável a menos b ao quadrado, e aqui eu vou ter um outro produto notável a menos b vezes a mais b. Então aqui eu já sei, aqui com a prática, eu já sei o seguinte. Esse cara aqui, eu vou até colocar entre parênteses, vai ficar o quadrado do primeiro, então vai ficar x ao quadrado, menos 2 vezes a, que aqui no caso é x, então vai ficar menos 2x, né? Vezes 2, então menos 4x, mais o que? Menos 2 vezes menos 2, mais 4, tranquilo? Vou manter o sinal de mais lá, e aqui eu sei que é a menos b vezes a mais b, então eu sei que é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, o quadrado de 2x vai ficar 4x quadrado, menos o quadrado de 1, 1 vezes 1, 1. Tranquilo? E agora, então, basta simplesmente
eu juntar o que dá para juntar. Então, fica x² com mais 4x². Então, vai ficar 5x². O menos 4x ele está sozinho, então menos 4x. Mais 4 com mais menos 1 vai dar menos 1, mais 4 menos 1, mais 3. Tranquilo? Então era esta a resposta que a gente precisava chegar aí. Maravilha? Vamos aqui para o item B. Mais uma vez, sem novidade. Ó. Aqui eu tenho um produto notável A mais B vezes A menos B. Aqui eu tenho um produto notável A menos B ao quadrado. E ali eu tenho uma soma de dois termos isolados. Então, vamos lá. O primeiro termo aqui, eu já sei que vai ser o quê? O quadrado do primeiro. Então, vai ser 3 vezes 3, 9, menos o quadrado do segundo, A ao quadrado. Tranquilo? Já finalizamos esse cara aí. Menos, que é o sinalzinho de menos, e depois a gente faz a regra de sinal. A menos B ao quadrado. Então, vai ficar A ao quadrado, 1, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, 2 vezes 1, 2, vezes menos 3, menos 6A. Ok? Coloquei um menos a mais aí, menos 6A. Mais o quadrado de segundo, menos 3A vezes menos 3A, 9A². Maravilha. Mais 7A² menos 5A. Agora, só somar o que dá para somar aí. Vou até dar um espaço aqui para não ficar confuso. Então, vamos primeiro para os A² aí. Ó. Menos A² com menos mais 9. Menos com mais 9 dá menos 9A². Então, menos A² com menos 9A², menos 10A². Com mais 7A², então vai ficar menos 3A². Beleza. Agora vamos para essa regra de sinal aqui. Ó. Menos com menos 6A vai dar mais 6A. Com menos A, então vai dar menos 6A mais 5A menos A. Tranquilo? E agora basta a gente ir para o número. Ó. 9 menos 1, 8. E não tem mais nada. Então, mais 8. Essa é a nossa resposta final. Tranquilo, pessoal? Aqui, simplesmente, produtos notáveis e regrinha de sinal. Que não tem muito o que a gente discutir. Ok? Vou deixar fixado aqui a aula lá de produtos notáveis e quem tiver interesse depois dá uma olhadinha lá. Tranquilo? Então vamos lá, pessoal. O exercício 7 ele fala o seguinte, ó, resolva. Geralmente, quando o professor coloca dessa forma, ele quer simplesmente achar as raízes dessa equação. Tranquilo? Então aqui você poderia aplicar Bhaskara, poderia fazer de outras formas. Aqui eu vou fazer simplesmente aqui, vou tentar colocar em evidência e vamos ver se vai dar certo. Como eu tenho x ao quadrado menos 12x, eu sei que o x aparece nos dois termos. Então, vou colocar o x em evidência. Então, vai ficar x vezes x para dar o x² menos 12. Tudo isso aí igual a zero. E agora, basta eu igualar os dois termos aí igual a zero. Então, x tem que ser igual a zero. E o meu outro x aí tem que ser, vou até colocar assim, ó, x menos 12 tem que ser igual a zero. Portanto, o meu segundo x aí tem que ser igual a 12. Tranquilo? Então, as raízes que eu tenho aí, vou colocar como solução, vai ser igual a 0 e 12. Tranquilo? Então, é uma forma da gente colocar esta solução aí. Tranquilo? Volto a dizer, só desse jeito que a gente poderia fazer? Não, na matemática isso não existe, tá, pessoal? A gente pode fazer de diversas formas aí, tá? Mas eu acho que isso aqui era uma forma até mais rápida de fazer desse jeito aí. Tranquilo? Então vamos lá. Vamos tentar até fazer cada um de um jeito aqui, vamos ver. Agora, o mesmo mecanismo. Aqui eu tenho 4x² menos 64 igual a zero. Esse aqui eu vou fazer da seguinte forma. Ó. Eu vou tentar isolar o x. Então vai ficar 4x²
igual a 64. Estou passando 64 para o outro lado. Tranquilo? Então agora eu vou isolar o x². Então vai ficar x², perdão, vamos lá, x² igual ao que? 64 dividido por 4. Tranquilo? Isso aí eu sei que vai dar x² igual a 16. Portanto, meu valor de x será igual ao que? Mais ou menos 4. Ok? Então, é o que a gente espera aí, achar duas raízes. Então, nesse caso aqui, as raízes serão mais 4 e menos 4. Tranquilo? Como aqui o termo é ao quadrado, 4 vezes menos 4 vezes menos 4 vai dar mais 16. 4 vezes 16, 64. 64 menos 64, 0. E se for positivo, vai dar o mesmo resultado. Tranquilo? Então, maravilha. Então, vamos lá para o nosso item C, que é o mesmo raciocínio também. Aqui a igualdade não será igual a 0, mas a gente pode fazer exatamente do jeito que fez no de cima, tá? Então, eu vou colocar aqui no primeiro momento, vou isolar, tentar isolar o 3x². Então, eu vou passar esse mais 12 para o outro lado, então vai ficar 39 menos 12. Então, a gente vai chegar em 3x² igual 39 menos 12 vai dar 27. Ok? Agora eu vou passar o 3 para o outro lado, dividindo. Então, vai ficar x² igual a 27 sobre 3. Então, x² vai ficar igual a 9. Então, a nossa resposta, x será igual ao quê? Mais ou menos 3. Terei o 3 positivo e o 3 negativo. Tranquilo, pessoal? Então, era isso que a gente tinha que fazer. Esse aqui de raiz é extremamente simples, né, pessoal? Então, acho que a maioria do pessoal aí vai conseguir desenvolver sem dificuldade. Tranquilo? Maravilha. Então, vamos lá para mais um exercício. Vamos dar o espaço aqui para não ficar confuso. Vamos lá. Ó, mais um exercício aqui que a gente vai usar o conhecimento de produtos notáveis. Ó, sabe-se que x mais z ao cubo igual a 555 e sabe-se que x² z igual a 10 e x ao cubo mais z ao cubo igual a 325. Determine o valor de xz². Então, primeira coisa que eu vou fazer, vou desenvolver esse cara aqui de cima. Tranquilo? Esse produto notável aí. Então, quando eu desenvolver esse cara aí, eu sei que a mais b ao cubo é a ao cubo mais 3a² b mais 3ab² mais b ao cubo. Então, vamos lá. Então, é o cubo do primeiro, x ao cubo, mais 3 vezes o quadrado do primeiro, então x², vezes o segundo, z, mais o quê? 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, z ao quadrado, mais o quê? O cubo do terceiro. Tranquilo? Maravilha. Aqui, pessoal, eu só vou agrupar aqui em relação ao que ele vai me dando. Perdão, é x ao cubo. Então, aqui eu só vou agrupar para ficar mais fácil para a gente visualizar o que ele já está dando para a gente. Certo? Então, x ao cubo mais z ao cubo, mais o quê? 3 vezes x² z, mais 3 vezes xz². Ok? E tudo isso aí será igual à igualdade que ele nos deu lá de 555. Agora, pessoal, só vou substituir. Ó. X ao cubo mais z ao cubo, x ao cubo mais z ao cubo vai ser esse cara aqui, ó, x ao cubo mais z ao cubo, 325. Então, aqui eu já vou substituir 325 mais o quê? O x² z, ele me dá aqui, ó, x² z igual a 10. Então, eu já vou fazer aqui, ó, 3 vezes 10, 30. Então, nesta conta aqui, mais 30. Mais o quê?
3 vezes xz quadrado. Então, aqui é o que eu estou procurando, então vai ficar 3xz quadrado. Tudo isso aí igual a 555. Tranquilo? Vou simplesmente passar esses caras aqui para o outro lado, para que a gente consiga chegar no que é pedido. Então, 3xz quadrado vai ser igual a quê? 555 menos 355, ok? Então, maravilha. Então, 3xz quadrado será igual a 200. Então, nesse caso aqui, pessoal, xz quadrado vai ser simplesmente 200 dividido por 3, ok? Que não precisa a gente achar o valor, a gente já conseguiu aí chegar no que o professor queria, tranquilo? Nós já fizemos alguns exercícios desse e aqui ele sempre vai brincar com alguma dessas variáveis aqui, tá? Geralmente ele simplesmente dá esse produto notável e dá esses termos aqui, tá? Os valores desses termos e pede justamente a somatória. Nesse caso aqui ele inverteu um pouquinho, mas não tem nenhum problema, tá? A gente consegue fazer aí sem muita dificuldade, tranquilo? Já chegando aqui no nosso finalzinho do simulado, aqui no nosso exercício 9. Então vamos lá. Dado x menos 1 sobre x igual a 25, o valor de x quadrado mais 1 sobre x quadrado é... Repare que aqui eu também tenho um produto notável, a menos b, e vou elevar os dois lados ao quadrado, tá? Então vou colocar aqui, ó, a que vai ser o x e o b que vai ser 1 sobre x. Tranquilo? Isso aqui ao quadrado vai ser igual a 25 ao quadrado. Tranquilo? E agora eu vou desenvolver. Ó. A menos b ao quadrado vai ser o quê? Quadrado do primeiro, então vai ficar x vezes x quadrado, menos 2 vezes x vezes menos 1 sobre x. Tranquilo? Mais o quê? Mais 1 sobre x quadrado. Maravilha? Tudo isso aqui igual a 25 vezes 25, 625. Tranquilo? 625. Só repare aqui, ó, que aqui eu já tinha colocado, ó, é menos 2 vezes a vezes b. Então, o resultado ali eu já tinha colocado o sinal. Tranquilo? Então, vai ficar x quadrado menos o que, ó? 2x vezes 1, 2x, dividido por x menos 2, mais 1 sobre x quadrado, igual a 625. Repare isso aí, ó. É exatamente isso que ele quer. X quadrado mais 1 sobre x quadrado. Então, simplesmente pegar esse menos 2 e jogar para o outro lado. 625 mais 2, 627. Esta é a resposta que o professor queria que nós chegássemos. Tranquilo, pessoal? Espero que esteja fazendo sentido para todo mundo aí. Vamos lá. Chegando aqui no nosso 10º exercício. O que ele fala aqui para a gente? Ó? Determine o valor da expressão sabendo que a igual a 6,24, x igual a 2,07 e y igual a 1,03. Então aqui, no primeiro momento, eu vou simplesmente tentar simplificar esses caras aí. Repare que aqui embaixo eu tenho x menos y, tá? Multiplicando x, e aqui eu tenho menos y multiplicando por x menos y. Tranquilo? Então, vou tentar colocar alguma coisa em evidência na parte de cima. Tenho a tanto no primeiro termo como no segundo. Então, vou colocar o a em evidência, x menos y. Tranquilo? Embaixo, eu já tenho esses caras aqui, então eu posso simplesmente agrupá-los, certo? Vou colocar x menos y vezes o termo em comum aqui, que é x menos y. Tranquilo? E agora sim eu posso simplesmente vir aqui e eliminar
esse cara aqui com o cara aqui de cima, certo? Agora sim eu posso simplesmente vir e fazer a substituição. Então, quanto que é o meu valor de A? 6,24 dividido pelo que? X, 2,07 menos 1,03. Maravilha. Então, isso aqui vai dar o seguinte, pessoal. 6,24 dividido 2,07 menos 1,03 vai dar 1,04. Tranquilo? Isso aqui vai dar o seguinte, pessoal. Ó, 6 dividido por 1, 6. 0,24 dividido por 0,04, 6. Então, a nossa resposta é 6. Tranquilo? Maravilha. Qual que era a grande dificuldade disso aqui, pessoal? A dificuldade era, num primeiro momento, conseguir aqui simplificar alguma coisa para facilitar a nossa substituição de valores, ok? Aí você poderia me dizer o seguinte, mas eu conseguiria aqui já substituir os valores e fazer. Tranquilo. Possivelmente o professor tiraria alguma coisa porque ele gostaria que você aqui simplificasse a função. Mas matematicamente a gente chegaria ao mesmo resultado. Tranquilo? Então, maravilha. Aqui acho que é o nosso último exercício. Então vou até colocar na folha lá embaixo para a gente ter bastante espaço aí para trabalhar. Tranquilo? Aqui mais uma vez ele pede o seguinte, ó, determine os valores de x e y. Olha, repare aqui que a gente mais uma vez vai utilizar lá o teorema de Pitágoras, tá? Então, vamos colocar aqui, hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto oposto ao quadrado, mais o cateto adjacente ao quadrado. Tranquilo? Vamos levar em consideração primeiro esse triângulo aqui, tá, pessoal? Esse triângulo aqui. Então, y vai ser a nossa hipotenusa, então vai ficar y ao quadrado, vai ser o quê? Cateto ao quadrado, vamos colocar aqui embaixo, 4 ao quadrado, mais o quê? 6 raiz de 7, 6 raiz de 7, todo mundo aí ao quadrado também, tranquilo? Só para padronizar aqui, deixa eu tirar esse... Vou deixar o quadrado aqui para fora também, para ficar igualzinho a gente fez no outro. Tranquilo? Então vamos lá, pessoal. Vamos achar o nosso y ao quadrado aqui, vai ser igual ao quê? 4 ao quadrado, 16. E aqui, pessoal, muito cuidado. Ó, os dois termos aqui vão ao quadrado. 6 vezes 6, 36. Raiz de 7 vezes raiz de 7 é raiz de 49, que é o nosso próprio 7, ok? Então, maravilha. Então, agora basta a gente fazer essa conta aí, certo? Então, vamos lá. Então, vai ficar y ao quadrado vai ser igual a 16 mais 252. Tranquilo? Então, nosso y vai ser igual, deixa eu descer aqui para não ficar confuso, igual a raiz de 268. Vou colocar dentro da casinha aqui 268. Não é uma raiz simpática para a gente, mas a raiz desse cara aí vai dar próximo de 16,37 unidades de comprimento. Tranquilo? Aqui é aquele exemplo que eu falei já para vocês. Por que não deu um valor exato? Porque eu simplesmente devo ter feito algum ajuste aí. Tranquilo? Agora vamos fazer esse outro triângulo aqui. Ó. Agora a hipotenusa vai ser x, um cateto vai ser 14 e o outro cateto vai ser o nosso próprio 6 raiz de 7. Então vou fazer aqui do ladinho. Já vou fazer direto aqui para a gente não perder tempo. Então vai ficar x ao quadrado igual a 14 ao quadrado, 14 ao quadrado mais 6 raiz de 7 ao quadrado. Okay? 6 raiz de 7 ao quadrado. Então vai ficar x quadrado igual 14 vezes 14, 14 vezes 14, 196, mais o que?
mais o próprio 252 aqui, pessoal. Então vamos lá que a voz já está começando a falhar. 196 mais 252, raiz aqui vai dar 448. Então já vou até colocar aqui do ladinho. O meu x será raiz de 448, que é igual, ou seja, aproximadamente, tá? Raiz de 448, aproximadamente 21,16 unidades de comprimento. Tranquilo, pessoal? Então, acho que é isso. Vamos ver se tem mais algum exercício. Acredito que não. Só mudando a cor aqui para manter o padrão, ok? Realmente não temos mais exercício. Então, é isso aí, pessoal. Espero ter contribuído aí. E qualquer dúvida, pessoal, manda uma mensagem aí que a gente procura solucionar. Tranquilo? Um forte abraço e até uma próxima. Tchau, tchau.